Boa noite a todos, eu sou o professor Carlos Eduardo Stanger, responsável pela disciplina de Métodos e Técnicas em Pesquisa Biológica, do nosso curso de Ciências Biológicas, modalidade Ensino à Distância. Hoje estamos aqui disponíveis às dúvidas, às perguntas que porventura possam vir a ter, como a oportunidade da webconferência do professor com os alunos. Já realizamos a webconferência com os tutores, todo o material está disponível já na página do curso, enfim, já respondi algumas dúvidas que vocês colocaram lá, e agora a oportunidade é para que nós nos aproximemos um pouco mais, a partir das suas perguntas, o que eu puder vir a tirar de dúvida, né? Eu vou dar uma recordada rápida a partir dos slides da disciplina, e a partir disso, então, estarei livre aqui, disponível para poder responder as questões que vocês vierem a colocar a respeito dessa parte técnica, da redação técnico-científica, enfim, da estrutura de projetos, coisas neste sentido, né? A primeira unidade eu dividi em 2 jogos de slides, sendo o primeiro referente à questão de paradigmas, aonde então tínhamos lá a perspectiva do que são os paradigmas e os exemplos dos paradigmas, né? A partir do que se falava do desenvolvimento a respeito do desenvolvimento embrionário, né? O exemplo que eu coloquei lá para vocês nessa mudança de paradigmas era lá no século V a.C., a criação divina. A partir disso, mantém-se essa ideia original, todavia, dá-se uma origem diferenciada ao ser vivo, ou seja, a partir da pré-formação, mantendo a perspectiva da origem divina com o primeiro ser vivo. E a partir disso, já nos anos 1830, 1820, começam a surgir as novas teorias da biologia, aonde a teoria celular dá ênfase, então, ao que se chama epigênese, ou seja, uma célula tem origem a partir de uma célula antecessora. Então, neste sentido, não se nega a origem divina, todavia dá-se uma origem definida à estrutura celular, né? Essa origem definida da estrutura celular é que muda completamente o paradigma dos séculos IV a.C. e V a.C., que admitia no século V e atrás a criação de todos os seres vivos a partir de uma determinação divina, e no século IV, III a.C., a criação do primeiro ser vivo, a partir de criação divina. A partir dali, a teoria da pré-formação, teoria do homúnculo, neste sentido que eu coloquei esse exemplo, para que vocês entendam que a perspectiva de mudança de paradigma é uma mudança de uma ideia que determina uma época de consciência científica, ou seja, acredita-se neste valor, neste pressuposto, durante longo tempo, e isso é que dá toda a base, toda a discussão científica, enfim, né? E é isso que se chama paradigma. Na sequência, eu coloquei ainda na unidade 1 a questão de conhecimento, métodos e paradigmas, agora conhecimento e métodos, né? Começando a unidade 1 lá nos slides, com uma planilha mostrando do que a sequência dos slides em relação às páginas do livro e o que é, então, o conhecimento do método científico, teorias e quadros de referência, as diferentes maneiras de compreender o mundo e os tipos, enfim, né? O que eu tenho nos livros e o que eu tenho a partir, então, dos slides, para que eu possa fazer essa correlação de um pelo outro, tá? Dando sequência aqui, a unidade 2 tem a mesma organização, a unidade 3 também, e a 4, que é a profundidade acadêmica, também demonstra o mesmo tipo de arquitetura, né? Os slides que eu disponibilizei, mais os 2 livros base, para que vocês tenham um suporte teórico para poder fazer o exercício da leitura, né? Então, lá no slide 6 dessa unidade 1, eu coloquei um grande quadro que estrutura, em termos gerais, o que é a organização do ensino na estrutura do sistema brasileiro. Essa organização, provavelmente com a resolução 215
e a Lei 13.415, que altera o ensino médio, pode ser que sofra algum tipo de alteração, até agora não está nada em si definido em estrutura curricular, porque a base nacional curricular comum ainda não está definida. E são questões, inclusive, que vocês devem estar acompanhando também, porque faz parte da formação de ser licenciado, ou seja, de ser professor. No slide 7, um quadro sinótico muito rápido entre conhecimento popular e conhecimento científico, onde a principal diferença é a questão de formação, racionalidade e a base epistemológica. Isso me dá uma noção de início, meio e fim e de um conhecimento organizado em termos de uma construção lógica, desenvolvimento social, racional, ou seja, é um conhecimento que me ajuda a compreender a vida, a melhorar a condição de vida, a compreender os processos e conhecimentos científicos. E a sua pesquisa vai caminhar dentro desta seara do conhecimento científico, toda a base que você teve das demais disciplinas no curso direcionadas a essa noção, né? Aí eu coloco a vocês nos slides 8 e sequência uma noção sobre epistemologia, algumas ideias gerais sobre alguns cientistas referentes à época do Renascimento, o principal deles, Nicolau Copérnico, e já na sequência Galileu Galilei. Galileu Galilei é entendido como o pai da ciência moderna. Na realidade, quem começou realmente a mexer nos cálculos matemáticos para entender a mecânica celeste foi Nicolau Copérnico, com a ideia do heliocentrismo e não mais do geocentrismo. E depois Galileu Galilei comprova isso de maneira matemática, né? Galileu Galilei, à época, foi então, em 1633, condenado pela Igreja Católica. Ele foi absolvido agora, há pouco tempo, em 1993. Né? Então vejam quantos anos demorou para que houvesse essa compreensão do dogma católico lá da Idade Média, para que então ele pudesse vir a ser absolvido agora, porque à época ele foi condenado e ficou, enfim, em prisão domiciliar e teve que viver os últimos 9, 10 anos da vida dele ainda preso em casa, né? Os outros exemplos são colocados aqui: Andreas Vesalius, Leonardo da Vinci, Jonas Kepler, enfim, né? E aí eu coloco para vocês algumas questões referentes à biologia de uma maneira direta, né? Com Darwin e Wallace na teoria da evolução, e agora surge de uns anos para cá a teoria do chamado desenho inteligente. O desenho inteligente é colocado da seguinte forma: toda a evolução só foi possível e só é possível bioquimicamente, biofisicamente, porque a primeira célula quem criou foi Deus. Então, neste sentido, há uma reaproximação da discussão ciência-religião. É preferível entendê-la como ciência e fé, né, instituição da fé, e isso não foi motivo de separação jamais. Os homens dessas instituições acabaram promovendo algumas separações, mas as instituições em si, não, né? Então, tanto é que há essa retomada dessa noção de origem da primeira célula a partir de uma condição divina. Só que agora, de tal forma tão inteligente o desenho do DNA desta célula, que toda a evolução possível, a partir de uma origem divina, foi possibilitada a partir dessa condição. Isso é o que se chama desenho inteligente, né? Daí alguma sequência aqui nos slides 11 e 12, falando de teoria celular, herança, zigoto, controle interno de produção de proteínas, que é o que realmente nos dá a diferença fenotípica. Vocês viram isso com certeza durante a estrutura do curso. O que eu quero chamar a atenção com a evolução desses pensamentos? A ciência deixa de ser controlada divinamente e passa a ser controlada pelo que a gente chama de mundo secular, que é um mundo sócio-histórico, é um mundo que traz toda a história da humanidade, ou seja, o conhecimento ele não é linear, ele é formativo, ele não é acumulativo, ele é simétrico e sistemático, ele forma conhecimentos, ele constrói conhecimentos, ele não termina, ele não rompe, ele é sempre uma continuidade. Conhecimento social é chamado sócio-histórico porque é um contínuo. O que se sabe hoje dá conta de todo o passado. Todavia, o que se sabe hoje com certeza não dará conta do futuro. Por isso, compreende-se ciência como algo provisório. E aí, no slide 14, algumas características principais, né? Pesquisa e investigação como método, instrumentos científicos, leis da física,
descobertas científicas comprovando o funcionamento do mundo, a ideia do mundo controlado, da noção racionalista sobre o mundo, né? E aí algumas questões que na biologia existem, lá no slide 16, essencialismo, determinismo, reducionismo e positivismo, todavia a biologia não se enquadra em nenhuma delas. Algumas áreas específicas sim, né? Por exemplo, a sistemática, ela identifica um ser vivo pela sua essência. Poderia ser então entendido como essencialismo ou determinismo, né? O reducionismo, infelizmente, nós damos aula assim. Começamos pela menor parte, entendendo que as menores partes explicariam o todo. Na realidade, a compreensão holística nos dá exatamente a perspectiva contrária. E o positivismo, inclusive, é uma das questões de um dos exercícios de vocês lá. Por que a biologia não se enquadra dentro da ideia do positivismo? Especificamente porque o positivismo exige uma observação neutra. E não há, primeiro, nenhuma observação neutra porque ela é feita a partir de um referencial teórico, ou seja, aquilo que você já conhece. E toda observação tem uma intenção. Se ela tem uma intenção, ela não tem neutralidade. Então, neste sentido, a biologia não se encaixa no positivismo, assim como uma série de outras ciências também não, né? A biologia não se conduz por indução. Os processos biológicos são transdisciplinares entre química, matemática, física e a própria biologia. Não é um conhecimento acumulativo e linear, como eu falei há pouco, ele é formativo e não leva um conhecimento definido. A ciência é provisória. Não fosse provisória, nós não teríamos sequer a noção da evolução. Então, por essas razões é que se diz e se afirma, né, que o positivismo lógico é algo onde a biologia não se enquadra, não se encaixa, não tem como, né? Ao longo do tempo, então, esse mundo divino é substituído pelo mundo histórico, nesta relação que eu coloquei ali no slide 19, que é entre o pensamento do homem, que é individual dele, e a linguagem que o mundo lhe dá para que ele compreenda o mundo e compreenda os outros homens. Essa estrutura de conhecimento ela é mediada a partir dos conceitos. Os conceitos são algo coletivo, sócio-historicamente construídos, os pensamentos são individuais e a linguagem ela é pública. E a linguagem é a linguagem falada e a linguagem escrita. E o seu trabalho de conclusão de curso é uma linguagem escrita. E você, então, como está bem colocado aqui, é uma linguagem pública e você é responsável por ela. O seu orientador vai ajudá-lo a ter a melhor forma de linguagem para que expresse as suas ideias, mas a responsabilidade sobre o seu trabalho, a defesa do seu trabalho, a apresentação do seu trabalho, a estilística, a formatação do seu trabalho, essa é uma responsabilidade sua, né? Coloquei nos slides 20 e 21 uma sequência de itens que fala sobre as questões do conhecimento, sendo uma das principais delas a honestidade intelectual dentro da nossa seara da metodologia de pesquisa, ou seja, o nosso trabalho tem que ser original, a escrita tem que ser sua e não cópia de outro. E o que precisar citar de outros autores deve ter sempre a referência em relação a esses outros autores. São esses dois os vieses que a gente coloca a partir desse conceito de honestidade intelectual. Seja original nas suas escritas e cite sempre os outros autores à medida em que você necessite trabalhar a partir da ideia dos outros autores. No slide 23 eu coloquei um esquema que é explicado no slide 24, 25 e 26, que é a posição da ciência contemporânea. Dando destaque ali no slide 24, aqui todo início de pesquisa ele é uma base empírica, mas nós já colocamos, não é uma questão ingênua que a natureza detém o conhecimento ou positivista que é algo imóvel, né, mas o empírico são as sensações primeiras, e isso nos leva a essa noção da ciência contemporânea. Formalismo e convencionalismo e idealismo também não competem à biologia, porque o conhecimento é provisório. Ele não é fixado, ele não é estanque. Ainda mais na biologia, onde as regras, via de regra, é quem confirmam a própria regra, né? O que interessa para nós aqui é o slide 26, onde fala de ciência contemporânea. Coloca o racionalismo aplicado e o materialismo técnico. Importante observar
que na noção do racionalismo aplicado, a pesquisa ao conhecimento é um compromisso, a consciência sobre o conhecimento é que te dá esse compromisso. A partir do momento que você faça a opção por um tema, um objeto, um foco, uma pergunta, um problema no seu trabalho de final de curso, você assume esse compromisso em debater esse conceito, em debater esse conhecimento e trazer, então, considerações, conclusões a respeito dessa tua temática. O materialismo técnico é porque você, ao observar um fenômeno natural, não trabalhará com ele ao seu todo, e sim com uma parte específica, o que a gente chama de objeto e foco. Esse objeto e foco é um pedaço de uma noção maior, que é o fenômeno natural, e quanto mais fiel a esse fenômeno, quanto mais válido for a sua coleção de dados, e quanto mais honesto intelectualmente você se colocar à sua linguagem, melhor será o seu trabalho de conclusão de curso. E isso é o que se chama, então, de materialismo técnico, né? Na sequência, a unidade 2, talvez a mais importante dela, das 4 unidades, é a estrutura de projetos, onde eu coloquei para vocês uma sequência de slides que dá uma base de como montar um projeto. Então, ali no slide 2, uma definição de pesquisa, e é importante deixar claro que a sua pesquisa ela pode ser objeto de uma próxima pesquisa que venha a ser exatamente tentar validar ou tentar questionar aquilo que você fez, né? Então, o seu procedimento precisa estar bem claro, conciso, bem escrito, com metodologia bem posta, problema bem escrito, pergunta central colocada, objetivos claros, que metodologia você usou, fundamentação teórica, enfim. Tudo isso é objeto dessa segunda coleção de slides aqui, né? Coloquei para vocês no slide 3 uma noção geral de todos os itens e aspectos que uma pesquisa tem, linhas, fases, níveis, enfoques, estratégias integradoras, porque isso faz parte de uma frase do seu resumo, da introdução, da sua metodologia e das considerações finais. Aí depois vem uma sequência com explicações de linhas metodológicas, dedutiva, indutiva, observacional, comparativo e estatístico. Na realidade, nós as separamos didaticamente, mas elas são todas um só, e nós pensamos nisso tudo de uma única forma, de uma única vez, né? Didaticamente, nós temos uma base lógica, dedução e indução, e uma base técnica, a observação, comparação e a razão estatística. Então, o slide 7 explica, e o slide 8 explica esses posicionamentos, e aí as fases da pesquisa, né? Planejamento, coleta de dados, análise e interpretação, elaboração do relatório. Vocês devem estar agora na fase de planejamento e coleta de dados, ou seja, fechando o relatório e começando já a enxergar as atividades, as coletas de dados que vocês têm, para que possam fazer análises e interpretações e então chegar na elaboração final do TCC com suas considerações finais. Esse processo precisa ser bem pensado. Os slides 10, 11, 12 e 13 explicam essa razão do slide anterior. Níveis de pesquisa exploratória, descritiva e explicativa, na realidade, esses 3 níveis estão sempre presentes nos relatórios de pesquisa, seja artigo, monografia, dissertação, tese, enfim, né? Há um pedaço da sua pesquisa que é exploratória, que é a construção do seu problema, a condição da sua fundamentação teórica, a revisão bibliográfica. Há uma noção que é descritiva e explicativa ao mesmo tempo, que é a sua metodologia, de toda a sua base de atividades para atingir os objetivos específicos e desses o geral. E há uma noção que é explicativa por si só, que é a partir da análise e interpretação dos seus dados, as suas considerações finais e os seus resultados. Então, na realidade, essas 3 fases, elas estão sempre presentes em toda a estrutura de qualquer relatório de pesquisa. Todavia, eu posso fazer, sim, uma pesquisa que seja só exploratória, ou só descritiva, ou só explicativa. Não é o caso do nosso TCC. O nosso TCC terá nele as 3 fases, né? A exploratória, na questão da introdução, fundamentação teórica, descritiva, metodologia, descritiva, explicativa, metodologia, objetivos e atividades, e a partir dessa noção, a coleta de dados, análise e a apresentação dos resultados já é a noção explicativa dentro da sua pesquisa. Então, essas 3 fases
serão parte da escrita do seu texto. E aí os slides 15, 16 e 17 explicam essas fases, né? Depois vem uma explicação sobre condições dos métodos quantitativo e qualitativo, e na realidade em pesquisa biológica, ou a gente faz uma pesquisa mais qualitativa ou então integrada, né? Essa estratégia integrada geralmente é por combinação. Como é que funciona isso? A partir da elaboração de um problema conceitual, há a necessidade de coletas de dados, de evidências que busquem razões matemáticas, ou seja, eu vou precisar de razões estatísticas, números, comparações, a partir das observações que eu faço, então, desde a noção inicial da metodologia, e só então é que eu consigo chegar a resultados, ou seja, sem essa inferência matemática eu não construo os meus resultados. Como eu dependo e necessito dessa evidência, isso é uma estratégia integradora de pesquisa, integrada de pesquisa por combinação, né? Ao contrário disso, em ciências biológicas, quer dizer, não é contrário, né? Diferente disso, em ciências biológicas, ou a gente faz uma pesquisa mais quantitativa, especificamente contagem de populações em comparações em ambientes distintos, né? Ou então mais qualitativa, né? Comportamentos animais, comportamentos vegetais, comportamentos de reprodução, são noções que vão mais então para o qualitativo, tá? Os slides 19 e 20 seguem na sequência dessas explicações, e lá no 21 nós entramos na estrutura de projeto. Uma explicação geral no slide 22 sobre o que é pesquisa, que na realidade a pesquisa é uma estrutura a partir do que nós chamamos de conexões específicas, né? O que são essas conexões específicas? Entre fatos que você observa em eventos que você convive, o que é que você enxerga de regularidade nesses processos? Contagem de populações, comportamentos animais, comportamentos vegetais, processos genéticos. Quais são as regularidades que você vê dentro dessa tua experimentação, para que então você possa compreender os conceitos que você retira a partir disso, né? Essa condição vai te dar a compreensão conceitual da discussão do seu trabalho. Isso é que lhe dá a condição do que eu coloco aqui como os julgamentos fatuais, ou seja, o julgamento dos fatos em que você tem lá. Aí então, slide 23, definição de tema e objeto. O tema é grande área, o objeto é mais focado. E dentro do objeto, qual é o foco? Essencial, slide 24, essas 6 perguntas, né? Qual é a questão foco a que abre o teu processo? Conceitos chaves, todos aqueles que você vai precisar discutir ao longo do teu trajeto, do teu trabalho. Metodologia é qual é o seu caminho para que você responda, então, à questão foco. A resposta da questão foco, é a asserção de conhecimento. E conhecer esse conteúdo melhora a tua condição de cidadão, sua condição de vida. Em que sentido? Isso é o que se chama valor. E o conhecimento e o valor que você chega ao final de seu trabalho refere-se a uma condição que melhora a escolaridade dos alunos. Isso é o chamado valor para a educação científica. Esse valor para a educação científica, como o nosso curso é licenciatura, é interessante que nós o citemos como 1 ou 2 parágrafos lá nas considerações finais. Ou seja, o meu trabalho falou sobre determinado tema e objeto, considerando alguns conceitos, e isso favorece, facilita a aprendizagem de temas referentes ao 6º ano, 7º ano, enfim, 1º, 2º ano do ensino médio. Aí vocês precisam enxergar onde que o conteúdo de vocês melhor se enquadra dentro da estrutura de currículo de 6º a 9º ano, de ensino médio e de ensino superior, né? Nós temos tudo isso via documentos legais, os acessos são fáceis, estão nas páginas das instituições, páginas do MEC, enfim, não é difícil você, na sua pesquisa, encontrar essas razões, né? Na página 25 é também um slide importante. Essas 3 dimensões, conceitual, técnica e política, e estas 9 perguntas, né? O porquê, para quê, o que, como, com o que, quando, onde, com quem e para quem. Esse slide 25 é um mapa da sua pesquisa. Se você tiver esse mapa sempre aberto junto com você, você não vai se perder. Isso vai ficar mais fácil de você lembrar a cada momento.
Afinal, o que é que eu estou fazendo? Para que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Com quem que eu estou trabalhando? Onde? Em qual espaço? Com quais recursos? Esse mapa não deixa você se perder da sua ideia central, do seu foco de pesquisa. Então, ele é importante na sua estrutura, né? O slide 26 é para que vocês entendam especificamente do planejamento a racionalidade, ou seja, eu vou escolher variáveis para que eu possa desenvolver a minha pesquisa. Essas variáveis estarão expressas num documento, que é o projeto em si. Esse projeto precisa ter uma noção coerente, início, meio e fim, precisa ser factível, ou seja, eu posso vir a torná-lo um fato, preciso ter viabilidade para isso, condições para que esse fato realmente se realize, e um cronograma. O cronograma que vocês têm está final de curso, então vocês já estão próximo a uma noção final da entrega do trabalho em si. Neste sentido é que a gente enxerga a racionalidade e as suas tomadas de decisão. O objeto perguntado nesse slide é exatamente isso, a percepção do planejamento à ideia de racionalidade que envolve com ele, né? Algumas regras importantes aqui para a pesquisa, e uma delas é a principal de todas. Se você abre uma pergunta, abre uma ideia, tem que necessariamente existir uma discussão e uma resposta. Caso isso não se dê, essa sua ideia fica perdida e o seu texto começa a perder o que se chama de condição frasal ou de coerência entre parágrafos. A partir disso, você começa a perder essa ideia do que é o seu texto propriamente dito e provavelmente fuja do foco, né? Então vejam lá no slide 28, a espinha dorsal da ideia, né? Projeto, pergunta central. Se tem pergunta, tem possíveis respostas, então são as hipóteses. Metodologia é o meu caminho para testar as variáveis e então os meus resultados. A metodologia exige, sem isso eu não consigo o debate, eu não consigo a discussão, a fundamentação teórica. E o exercício da metodologia se dá a partir de um plano de ação, onde ali eu tenho o objetivo geral e os específicos, as atividades e o cronograma sobre as atividades. Finalidade desta linha mestra é nós chegarmos aos resultados. E os resultados, então, é que vão nos indicar se as hipóteses primeiras nós as confirmamos ou nós as negamos. E o exercício da pesquisa é exatamente esse, né? Aí no slide 28, 29, 30, a questão de construção de hipóteses, 32, 34 são essas questões que eu expliquei para vocês, da ideia das hipóteses. No 35 é uma sequência, onde nós começamos então a escrever o problema, ou seja, o fato que você vivenciou com um contexto e já uma base teórica, um autor do seu marco teórico. Isso que te dará a situação, o motivo gerador da pesquisa. Esse motivo gerador leva a uma pergunta. Essa pergunta é o que a gente chama de pergunta central. Ela deve estar relacionada de modo direto ao título e ao objetivo geral da sua pesquisa. Lembrando que, se há pergunta, há possíveis respostas. Se houver uma única resposta, então não é pesquisa. Portanto, nós temos que ter uma perspectiva de uma razão um pouco mais aberta, um pouco mais flexível, com mais variáveis, para que eu possa debater possibilidades de resposta. Dentro do objetivo geral, então, que é derivado da pergunta central, a construção das metas, as suas partes. Isso constitui o que se chama de objetivos específicos. E é nele que estão as atividades. E é dentro dessas atividades que eu preciso interpretar as variáveis. A realização das atividades é a partir de um cronograma. A sequência lógica desse cronograma chama-se fluxograma. E é isso que a gente enxerga se é factível e se é viável no seu processo de pesquisa, né? Lembrando sempre que as atividades precisam ter descritas em si qual é o método, quais são os instrumentos, quais são os procedimentos. Isso está lá na página 37 e com relação a todas as validações que são necessárias. E eu coloquei um texto de apoio lá para vocês, um texto do professor Marco Antônio Moreira que fala sobre isso. Na questão 38, as variáveis, referente ao instrumento que provavelmente você venha a fazer como coleta de dados, né? Você depende do que para construir o instrumento? Essas são as suas variáveis dependentes. As respostas que você vai colocar nesse instrumento são dependentes de você em que medida? Porque elas são independentes de você.
Elas são o resultado da sua coleta de dados. Essa relação vocês precisam enxergar bem, porque é isso que vai permitir o diálogo dentro da estrutura do artigo, aonde eu possa chegar então nas minhas respostas. Resposta de conhecimento, de valor e de valor para a educação científica. São 3 respostas em sentido geral. Na página 39 é um quadro sinótipo criado à época pelo professor Júlio Treves, e ele me dá à esquerda as partes essenciais de um projeto, à direita as partes essenciais de um relatório final de pesquisa. A partir disso, quais são os itens que competem a cada qual, lembrando sempre que projeto é futuro, coisa que você irá fazer. Relatório de pesquisa é passado, são coisas que você já fez. Então tomem cuidado na concordância verbal ao escrever esses 2 documentos. O projeto é sempre com concordância futura e o relatório é sempre com concordância passada, aquilo que você já fez, aquilo que você já desenvolveu. Os slides 40, 41, 42 e sequência aqui até o 45 são perguntas essenciais dentro de cada um desses itens da estrutura do projeto. No 46, eu coloquei para vocês a perspectiva de um plano de ação, uma divisão aqui por objetivos específicos e atividades, sequência cronológica por mês, para que vocês entendam qual é a sequência lógica das suas atividades. Qual é a primeira atividade, a segunda, a terceira, enfim, por que é que você fez essa sequência. O porquê você fez essa sequência é o que define a descrição da sua metodologia, ou seja, é a fase descritiva da estrutura da metodologia do seu TCC, da sua monografia, né? No slide 47 é uma estrutura derivada da primeira, que coloca qual é a atividade e que estratégia eu desenvolvi para realizá-la, que resultados eu esperava obter e, enfim, quais resultados eu obtive. Esse resultado esperado e resultado obtido é que é a riqueza dos seus resultados que serão levados à discussão e considerações finais, né? Então, o slide 46 e 47 da unidade 2, eles te ajudam a realmente ter um norte da sequência lógica das atividades, da descrição da sua metodologia e do diálogo entre o que você esperava e o que realmente você obteve, né? No slide 48 há a explicação do que é bibliografia, referência bibliográfica, apêndices e anexos, e então no slide 49 a ideia da bibliografia desta unidade, né? Eu conceituo essa unidade 2 como sendo a mais efetiva, a mais importante na tua estrutura, no teu trato dessa disciplina, porque ela é que te dá a noção básica do projeto. Sem a ideia de projeto, fica difícil escrever a monografia. Sem uma monografia, fica difícil escrever um artigo, ou uma dissertação, ou uma tese. Então, essencialmente, o projeto é o coração do seu processo. Portanto, a unidade 2 precisa ser muito bem estudada, precisa ser muito bem vista, e eu estou disponível a vocês, a qualquer momento que vocês queiram interromper, para que possam ir fazendo as perguntas. Então, a relação da unidade 3 e 4 é sempre em relação à unidade 2. E a unidade 1 é a base para a unidade 2. Tá? Na unidade 3, onde eu coloquei aqui a redação técnico-científica, a ideia de tipo de página, com espaçamento, com margens, como formatar, no slide 4, para você ter ideia sempre de ter em mente qual é o foco do seu trabalho. O ideal seria aquela última projeção, que é uma linha reta, que vai desde a introdução até considerações finais, sem desviar de assuntos, sem perder assuntos. Lembrem bem da questão de há uma ideia, há uma pergunta, tem que ter uma explicação e uma resposta. Não se deixa perguntas em aberto. Uma pesquisa não faz isso, né? Ela tem que deixar sempre as perguntas discutidas e fechadas. No slide 5, a coerência entre parágrafos. O final de um parágrafo tem que ser o gancho para o próximo. As primeiras linhas do parágrafo é a abertura da ideia, o meio desse parágrafo é a discussão da ideia e o final dele é o fechamento dessa ideia a partir da discussão, já abrindo o próximo item, o próximo parágrafo, né? Essa é a sequência que se faz, tá? Depois, no slide 6, a ideia de clareza, precisão, coerência, brevidade, correção, encadeamento, fidelidade. É essencial que vocês tenham isso em mente, para que vocês possam bem resolver o processo da escrita sequencial.
O ideal é que vocês façam parágrafos curtos, né, tipo 5 ou 8 linhas. Ao fazer o segundo parágrafo, leiam de novo o primeiro e segundo e percebam se há uma sequência no seu raciocínio, ou seja, se do parágrafo anterior eu tenho condições de interpretar o início do próximo, e se esse próximo tem a ver com o parágrafo anterior, tem a ver no sentido de aumentar a extensão do conhecimento e a sua profundidade, até ao ponto em que eu queira chegar a uma conclusão, e essa é a sequência de parágrafos que fecha um item, né? E aí vem questões da redação técnico-científica, expressões, citações, referências. Essas expressões que estão colocadas para você no slide 8, isso é mais um hábitos de escrita. Não são todos os autores que escrevem usando expressões latinas. Vocês não precisam se preocupar necessariamente com essas expressões, exceto duas, que é o et al., que corresponde e outros, né, mas veja que é uma expressão latina, e o apud, que significa que eu tirei a ideia de uma citação indireta. Então, o original da ideia fica à esquerda do termo apud, e da onde eu estou lendo, ou seja, a minha leitura indireta, a minha fonte secundária, fica à direita, né? Então, quem é o autor principal, e depois do apud, qual é o artigo final que eu estou lendo. Então, essa posição esquerda e direita é essencial. Então, mirem-se nessas duas. O apud como citação indireta e o et al. Como e outros. Nas normas da ABNT, eu posso citar até 4 autores. A partir de 4 autores, eu já tenho que usar apenas o sobrenome do primeiro, vírgula, et al. Tá? E daí vem uma série de exemplos do slide 9 para frente, né? Como é que eu uso o idem, o EG, o IE, como é que eu uso letra maiúscula, minúscula, abreviatura de página, aonde que eu coloco citações, margem de parágrafos, no slide 12 o que é um recuo de citação longa, espaçamento entre linhas, todas essas questões, quando eu retiro termos de uma citação, lá no slide 13, que eu uso o símbolo de reticências, no slide 14, quando vira aspas simples e aspas dupla, o uso de colchetes no slide 15, enfim, isso vai explicando todas essas regras. E como eu coloquei aqui, são regras, são normas, né? Então não há muito o que explicar sobre, isso é um manual de. Tanto é que eu sugeri que vocês tenham ao alcance a ideia do livro da Universidade Federal do Paraná, agora da edição de 2017, que traz uma síntese de todas essas normas. A partir dessa síntese dessas normativas, ou seja, é escrevendo e vendo o que a norma diz, o que isso constitui como norma, para que eu possa fazer bem a referência, para que eu possa fazer bem a citação. E não tenho o que falar, é uma regra pura, né? É fazer fazendo. Saber que uma citação com o nome do autor fora do parênteses é a primeira inicial maiúscula, dentro do parênteses são todas maiúsculas, que eu tenho que sempre citar ano e página, que eu tenho que fazer essas citações de autores, seja de maneira direta ou indireta, literal ou não literal, usando aspas ou não usando aspas, são todas regras. Então sugiro a vocês que ou pelas regras diretas da ABNT, hoje é em torno de 19 a 22 regras vigentes, ou por esse exemplar da Universidade Federal do Paraná, vocês têm lá toda a síntese de todas essas regras, de toda a sorte. Aqui do slide 15, 16 para frente, é a sequência dessas regras dentro do que então, as regras de formatação de uma redação técnico-científica. Então, isso é receita. É pegar o seu texto e enquadrar nas regras, pegar o seu texto e revisar nas regras. Então, vejam bem, você precisa revisar o português do seu texto, você precisa revisar o inglês do resumo do seu texto, você precisa revisar a formatação do corpo do texto do seu trabalho e precisa revisar a formatação da bibliografia do seu trabalho. Então são pelo menos 4 grandes revisões. Não queira fazer todas as revisões ao mesmo tempo. Faça cada uma a seu tempo. Vou revisar todos os autores e referência, então faça só isso. Vou revisar todas as citações, então faça só isso. Vou revisar só o português, só com pontuações, então revisa só pontuações, depois só acentuações, depois só concordância verbal.
para que você não se perca nas suas revisões, né? E a revisão de inglês que é necessária ser feita, porque é o resumo, enfim, é a síntese que abre o seu trabalho, né? Aí na unidade 4, a profundidade acadêmica e tipos de relatório de pesquisa. E o que interessa para nós aqui, de uma maneira bem específica, é o que está posto lá no slide 15, que são os elementos textuais, a disposição estrutural de monografias, TCCs, dissertações e teses. Vejam que vocês têm lá 11 ou 12 elementos antes do texto, 3 grandes elementos que compõem o texto do seu trabalho e 5 elementos que compõem após o texto do seu trabalho. Então, se for necessário, deve-se usar todos esses elementos, porque o nosso TCC é uma monografia. Então veja lá no 16 quais são os pré-textuais. É a capa, a folha de rosto, se tiver erratas, e sempre ao corrigir a última versão ainda aparece algum errinho de digitação, então errata é algo que aparece sempre. Folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo em língua vernácula, ou seja, em língua portuguesa, resumo em língua estrangeira, é o inglês, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos e só então o sumário. Então, até aí, até a página do sumário, ou seja, até a primeira página da introdução, pós-sumário, nós não colocamos o número na página, mas esses números contam no sumário. Então, por isso que a introdução começa lá na página 14, página 15, porque tem todos os pré-textuais antes de você chegar à página 14 ou 15 ou 12. Então, é por isso que começa sempre a introdução, não pela primeira página da sua obra, mas ela vai começar lá pela página 12, 13, 14, quando muito página 15, em função dos elementos pré-textuais. Se tiver tabela e gráfico é uma lista, se tiver ilustrações é outra lista, se tiver abreviaturas é outra lista, símbolos é outra lista, só depois é que vem o sumário. E sumário não é índice. Sumário é aquilo que sumariza, o que vai ser visto. Índice é aquilo que já foi visto. Então, se for para ter índice, é índice remissivo ao final do trabalho. Se não, é o sumário, que é o início do trabalho. Tá? Depois vem como se faz uma folha de capa, né, na página 17, depois o que é esses elementos de apresentação pré-textual, que é a segunda capa. Vejam ali no slide 18, que está aquela caixa de texto à direita, entre o título do trabalho e a cidade, né? A gente faz isso com introdução de caixa de texto mesmo, e mandando formatar, justificado, o texto dentro da caixa de texto. E depois oculta as bordas, de tal forma que ele fique posicionado. Qual é a posição que ele tem que estar? 2 espaços simples abaixo do título. Algumas regras colocam 2 espaços duplos. 2 espaços simples abaixo do título é onde tem que estar essa caixa de texto à direita, do meio da página para a sua direita. Tá? Com isso você formata a estética dessa abertura. A apresentação aqui, Times New Roman ou Arial, ou Calibri está sendo usado também, é regular, tamanho de letra 12, espaçamento 1,5, lembrando que citações e notas de rodapé é a letra 10 e espaçamento 1. Né? Agradecimento vai bem no centro da página em cima, e aí você escreve parágrafos. A epígrafe é uma frase à direita abaixo. O resumo na página 22 precisa estar bem claro. Não se usa citações e resumo, não se usa fórmulas, não se usa desenhos. O resumo é um texto e, como se diz, é um resumo, é uma síntese integradora de todo o seu trabalho, desde a introdução até considerações finais. Geralmente o resumo está na faixa de 250 a 600 palavras. O que tem se pedido muito é na faixa de 250 a 300 palavras. Ou seja, é pouca coisa a ser escrita mesmo, mas de forma direta, objetiva, vai ter que constar metodologia, objetivo, até a perspectiva de considerações finais. Tá? Depois, listas ali de gráficos, tabelas e ilustrações na página 23. Vejam que não tem, tem número da página, né? Mas nas siglas não tem número de página, e depois no sumário tem o número da página. Né? E lá na página 26 um exemplo de sumário, para que vocês vejam como se faz isso. Eu não aconselho que usem sumários automáticos dos editores, porque ele não deixa justificado à direita. Né?
à esquerda da folha, desculpem, à sua direita, mas à esquerda da folha, né? Eu sugiro que façam tabela e ocultem as bordas. Ele fica mais linear, mais reto, não fica algo quebrado à esquerda da página, né? Então fica um pouco mais estético, um pouco mais aparente para ser lido, né? A página 27, introdução, desenvolvimento, considerações finais. E é claro que na introdução você vai descrever a justificativa, objetivo geral. No desenvolvimento você já vai estar trazendo fundamentação teórica, metodologia, forma de coleta de dados, que resultados você obteve, estruturas de discussão. E nas considerações finais, os seus resultados, as suas conclusões propriamente ditas, né? Bibliografia numa monografia pode ser, além de todos os autores do texto, mais aqueles que você leu que ajudou você a entender o seu processo. Glossários são explicações de termos que você usa no seu trabalho, ou seja, é um dicionário técnico específico do seu trabalho. Apêndices são modelos que você criou, modelos de tabela, modelos de teste, modelos de coleta de dados. Os anexos são esses modelos preenchidos, ou uma lei ou um documento já pronto. E se você quiser colocar ao final o índice remissivo, não é exigido no nosso tipo de estrutura, mas se quiser pôr, a gente coloca lá ao final. Esse índice me localiza exatamente a página do trabalho onde está o primeiro conceito, sobre esse tema, vírgula, e todas as outras páginas onde esse tema aparece, tá? Aí o que é uma monografia, né, que é um texto acadêmico, aborda um assunto específico, lá no slide 29, através de revisão bibliográfica, com originalidade na escrita. Lembrem lá da honestidade intelectual. Você precisa ser original naquilo que você escreve, não necessariamente inédito, mas original. Organizado, introdução, desenvolvimento, conclusão, considerações finais, lembrando sempre que antes disso eu tenho os elementos pré-textuais e após isso os elementos pós-textuais. A diferença básica que se tem aqui para dissertação e tese é o que se chama de profundidade acadêmica, ou seja, a amplitude da revisão bibliográfica, a consideração a autores que são de contra-argumentação à sua ideia. No nosso TCC, eles não precisam configurar, mas numa dissertação de mestrado e numa tese, sim, né? E na nossa condição da monografia, nós vamos direto ao objeto. Numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, nós precisamos ir às ideias interdisciplinares, o que todas as outras noções me fundamentam. Então isso me dá uma profundidade de visão acadêmica, de discussão de conteúdo. Essa é a diferença básica em si, a noção do trato da fundamentação teórica, de marco teórico, e da metodologia que me leva às respostas, né? Então esses slides me dão essa sequência dessa forma, explicando quais são essas diferenças. E depois lá no slide 39, 40, 41, 42 e 43, até o 44, o que é uma estrutura de artigo. A diferença é que numa monografia, dissertação, tese, as sessões elas têm um final e a próxima começa numa página seguinte. E num artigo não há essa quebra de páginas, né? Nós terminamos uma sessão e começamos a outra já na sua sequência. O artigo pode ser escrito numa página em colunas, e a dissertação, tese ou monografia, não. Ela é o A4, o anverso da página, dentro da formatação 3:2, né, 3 centímetros acima, 2 abaixo, e 3 à esquerda, 2 à direita. Dentro desse retângulo é que você escreve toda a tua estrutura de texto, né? Então, nesse sentido, eu falei de uma maneira aqui muito rápida, uma revisão geral de todos os slides que eu passei para vocês. Vejam que ao final de cada unidade dessas está sempre lá uma bibliografia para ser consultada. Alguns aspectos dessa bibliografia estão disponíveis, inclusive, pela internet. E eu estou, então, disponível para vocês aí nesses últimos minutos as dúvidas que vocês possam vir a ter, né? Falei um pouco rápido para poder, enfim, abranger todos os tópicos, mas em sentido geral são todos esses os de maior pertinência, né? Então estou à disposição. As perguntas que vocês queiram fazer, por favor, fiquem à vontade. Bom, como não há
uma argumentação a ser feita. Acredito que devam ter observado, então, essa síntese, esse resumo, e estou à disposição a partir da página da disciplina e também de forma direta pelo contato do e-mail que deve estar disponível lá. E então damos por encerrada a webconferência de hoje, desejando a todos um bom trabalho e à medida do necessário, por favor, alcance os tutores e a mim, e nós vamos tirando as suas dúvidas na redação dos seus trabalhos. Muito obrigado a todos e boa noite.